Olá, seja muito bem-vindo à nossa turma de fevereiro de 2026 da nossa pós-graduação MBA em Data Analysis e Business Intelligence. O meu nome é Alexandre Reis, eu sou professor e coordenador desse MBA, que é uma parceria sólida junto à Universidade de Anhanguera e um curso de nível pós-graduação MBA totalmente reconhecido pelo MEC. E eu estou aqui para te mostrar a essência desse projeto, a alma a qual ele foi conduzido, o seu público-alvo e todas as plataformas a qual você vai ter acesso para cursar esse MBA. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. E a primeira coisa é aquela pergunta: será que esse MBA é para mim? Para quem é? E a resposta minha para você é: você atua em uma área estratégica ou tática da empresa? Você tem vontade de atuar nessas áreas? Se a resposta é sim, esse MBA é para você. Na realidade, esse MBA é um pré-requisito e eu vou te provar o porquê. Alexandre, mas não tem que ser da área de TI para cursar esse MBA? Quando se falava em dados antigamente, remetia diretamente para a área de TI, mas a coisa mudou hoje completamente. Por quê? Porque a demanda é tão alta que eu não posso ficar submetendo essa demanda o tempo inteiro à área de TI, porque senão ela não vai fazer outra coisa. Então essa responsabilidade agora passou para as áreas de negócio. E a gente está falando área de negócio, quando eu digo área de negócio, eu quero dizer departamentos corporativos e estratégicos. Por exemplo, RH, logística, financeiro, compliance, comercial, são áreas estratégicas da empresa. Ali eu preciso de tomar decisões. E essas decisões hoje elas não são mais tomadas na experiência do profissional somente. Isso é muito importante, mas não pode ser só isso. Eu preciso de analisar dados, extrair insights para poder fortalecer essas tomadas de decisões e extrair os indicadores corporativos a partir desses dados. Então, consolidando a resposta, você não tem necessidade de ser oriundo da área de TI para cursar essa pós-graduação. Alexandre, ferramentas, nós temos ferramentas de análise de dados nessa pós-graduação? Sim, todas as ferramentas que você vai precisar. É por isso que nós temos duas plataformas. A plataforma da Anhanguera, onde você vai cursar o seu MBA comigo, e a minha plataforma pessoal com os meus cursos livres, onde você vai assistir cursos de análise de dados, cursos de Excel em todos os níveis, de Power BI em todos os níveis, de programação. Resumindo, esse MBA é um arsenal completo para quem quer atuar nas áreas de negócio utilizando dados. E aqui uma frase muito importante, né? Em Deus nós confiamos, sem dúvida, Ele é o Altíssimo Todo-Poderoso. Agora, todos os outros, não adianta só falar e nem assinar em papel. Tem que trazer dados, porque é através dos dados que nós vamos analisar as probabilidades. Quando eu falo em dados, vem muita coisa à cabeça para falar, mas vamos para os próximos slides. Olha esse aqui, que importante. Data Analysis, BI, Data Science, Engenharia de Dados, provavelmente você já ouviu todos esses nomes e há uma dúvida aí dentro, e eu quero saná-la agora. Primeiramente, vamos falar de Data Analysis. Né? O que é o Data Analysis? Data Analysis é o coração da tomada de decisão corporativa. Quando a gente fala em análise de dados, a gente está simplesmente falando de um profissional que conhece bastante da área corporativa, do negócio, e ele vai garimpar esses dados, juntar essas fontes de dados para gerar insights acionáveis para a tomada de decisão corporativa. Basicamente isso. Então, aqui dentro do Data Analysis entra toda a parte de conexão com os dados, toda a parte de análise exploratória e estatística, para ver se esses dados realmente têm condição de responder às demandas de negócio, o que a gente precisa para a tomada de decisão. Então, essa é a primeira parte, e a gente está fazendo isso constantemente. Bem, depois do Data Analysis, a gente tem o BI. O que é o BI? É a maturidade do Data Analysis. A gente já analisou tudo, já tem todos os dados estruturados, a gente já sabe como esses dados respondem às perguntas de negócio para a tomada de decisão, e aí a gente precisa compilar essas informações de um jeito rápido, para que o analista, o gestor, olhe aquilo de um jeito simples, prático,
né? Como um dashboard, por exemplo, e permita tomar aquelas decisões relacionadas ao negócio. Então, o BI é simplesmente a camada já final do data analysis, já é a apresentação da informação. Para quê? Para que a gente possa tomar essas decisões alinhadas às estratégias da empresa. E, é claro, melhorar os resultados, trazer inovação. Então, tudo isso está voltado à parte de business intelligence, inteligência de negócio. Agora, você provavelmente já ouviu falar em data science. Não é a mesma coisa, Alexandre? Eu gostaria de ser chamado de cientista de dados. Eu posso ser chamado de cientista de dados? Vamos lá. Primeiramente, o cientista de dados, ele não está voltado para a parte de negócios, a parte comercial, a parte de infraestrutura de RH, a parte financeira da empresa. O cientista de dados não está voltado para isso. Por quê? Porque isso é uma coisa, essas áreas, elas consomem o profissional o tempo inteiro. O cientista de dados, ele está só voltado para analisar tecnologias que vão lidar com esses dados. Então, aqui o que a gente tem? Olha, combina grandes volumes de dados com tecnologia, estatística e estratégia. Então, ele não está ligado a uma área corporativa específica. Ele é aquele profissional, geralmente oriundo da área de TI, tá? Por quê? Porque ele tem que ter esses conhecimentos avançados de TI para poder implementar esses dados em alta quantidade para poder extrair informações relacionadas ao negócio. Então, quando a gente tem dados muito complexos, a gente precisa de um cientista de dados e não um analista de dados. Se você está voltado para o negócio, analista de dados. Se você é um profissional de TI que quer escalonar essa parte para ser um cientista de dados, aí seria esse título. E depois a gente tem também a engenharia de dados. Então, toda empresa que coloca um produto para análise de dados no mercado tem um engenheiro de dados lá dentro. Então, por exemplo, ele não precisa ser da análise de dados propriamente dito. Pode ser um sistema corporativo, como o SAP, por exemplo. A gente tem que ter um engenheiro de dados lá. Por quê? Porque ele vai se concentrar onde? Na concepção, construção, manutenção de sistemas de processamento de dados. Sistemas corporativos no geral. E agora vamos falar um pouco sobre demanda de mercado. Todo mundo sabe que o profissional analista de dados ele está sendo garimpado no mercado pelas empresas. Bons salários, tá? São pessoas que realmente são estratégicas, são pessoas que sabem analisar demandas de negócio. Qual é a grande dificuldade? Trabalhar com dados. Então, o dado é a ferramenta que vai te levar a um insight, que vai te levar a uma solução corporativa. Então, hoje, isso aqui é muito aberto no mercado. Abre uma página do Google, pesquisa aí vagas para analista de dados, vai abrir uma série de opções. Além disso, no LinkedIn também, né, esse título ele tem um peso muito grande. Teve um anúncio no LinkedIn que me chamou a atenção, mas não é pelo anúncio, é pela comunicação da empresa, do iFood. É uma empresa de alimentação, né? Ela está no ramo alimentício. Olha como é que ela colocou a estrutura da vaga, como ela correlaciona a sua essência com dados. Seu cardápio diário. Analisar dados e indicadores de negócio, transformando em insights e oportunidades de melhoria. Então veja que a empresa quer extrair, na sua essência, insights relacionados a melhorias de negócio a partir dos dados. Desenvolver e implementar estratégias de teste para possibilitar aprendizado rápido. Então, tem uma determinada área de negócio a qual o meu processo, eu sinto que ele pode ser melhorado e muito, mas não sei como. Através dos dados, eu chego a esse resultado. Vamos seguindo. Olha só o que ela colocou, que interessante. Ingredientes que buscamos. Capacidade de analisar dados e estruturar a resolução de problemas complexos. Tudo a partir do dado. Conhecimento em ferramentas de visualização de dados, Excel e SQL. SQL era uma ferramenta que era coisa só de TI. Hoje em dia, SQL é uma linguagem utilizada dentro dos departamentos estratégicos. Exatamente isso. Era de TI. Agora ficou com a gente, tá? Para a área de gestão. Vamos seguindo.
E olha só que interessante, para realçar o sabor, eu já tenho o cardápio, eu já tenho os ingredientes que eu quero e agora eu quero realçar o sabor. Interesse em aprender e crescer na área de Business Inteligência. Habilidade de se comunicar efetivamente com diferentes áreas dentro da empresa. Isso aqui não é uma habilidade extra, é simplesmente uma competência que faz parte da análise de dados. Você, profissional de análise de dados, precisa analisar esses dados, extrair os insights, montar os seus relatórios, seus dashboards e saber comunicar isso. Então, isso é uma função essencial que nós vamos trabalhar nesse MBA. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para essa realidade de mercado? Você está pronto para ser aquele analista de negócio, aquele gestor corporativo, aquela pessoa que está envolvida com as áreas estratégicas de negócio, que precisa dominar dados, transformar isso em insights acionáveis para estabelecer decisões corporativas maduras? É isso que você quer trazer de solução para dentro da empresa que você trabalha, ou que você almeja trabalhar, ou daquela oportunidade de negócio que você está buscando? O que esse MBA pode fazer por você? E qual é o maior diferencial desse MBA? Esse MBA foi pensado em um público multidisciplinar, ou seja, profissionais, analistas de negócio em qualquer área corporativa, não necessariamente oriundos de TI. O profissional oriundo de TI que quer analisar dados, ele tem que passar por um processo também. Ele tem que saber analisar negócios primeiramente, para depois analisar dados de negócio. Ele pode dar até uma ajuda melhorada com uma ferramenta técnica, mas analisar dados é o analista de negócio, de qualquer área. E afinal de contas, como é que o MBA foi estruturado? Como é que ele foi pensado, concebido? Nós não ficamos trabalhando assim, eu acho que no mercado está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não. Nós fizemos uma pesquisa intensa de mercado. Nós falamos com os nossos parceiros de negócio, com as nossas empresas que eu já atendo há muitos anos, para saber exatamente qual é a realidade de negócio dentro das áreas corporativas. Quais são as ferramentas necessárias que o profissional precisa dominar? Quais são as competências e habilidades interpessoais que esse profissional precisa ter? E eu sei que você está querendo me fazer uma pergunta. Alexandre, como que esse MBA vai funcionar na prática? Como é que as coisas vão acontecer? Vamos lá. Você vai ter o seu diploma de especialista expedido pela Faculdade Anhanguera em 12 meses de estudo. Isso aqui você tem que levar muito a sério. Parece muito tempo, a gente quer um diploma de MBA rápido, mas olha só, vai por mim. Esse tempo é um tempo necessário para você que é analista de negócio, dominar todos os conceitos, dominar as ferramentas Excel, Power BI, Tableau, SQL, entre outras que nós temos dentro da nossa pós-graduação. Alexandre, eu vou continuar com o acesso depois desses 12 meses? Isso aqui é uma dúvida muito pertinente. Sim, você vai continuar com o acesso. Tá? Você tem aí pelo menos mais um ano de acesso para você voltar a rever conteúdo e tudo mais. Mas você precisa passar em todas as provas nesses 12 meses de duração do MBA. Beleza? Ficou entendido assim? Ok. Nosso MBA é totalmente online. As aulas já estão todas gravadas, já está todo lá. Esse MBA está totalmente validado. E outro ponto. Esse MBA é totalmente online. Todas as aulas já estão gravadas, todos os exercícios já estão estruturados dentro da plataforma. É só você começar assistindo, baixar o material para poder fazer as práticas junto comigo e concluir o seu MBA em 12 meses. Outra coisa importante, nós temos 2 aulas ao vivo por mês. Uma por obrigação do MEC e outra aula para a gente tirar dúvidas quando for necessário. Índice de rejeição 0. Se você é analista de negócio e está receoso por causa das ferramentas que nós vamos utilizar, pode perder esse medo, porque aqui ele foi focado em cima dessa necessidade. Sem a necessidade de TCC, 360 horas de carga horária e pré-requisito fundamental. Tem que ter curso superior completo.
Não adianta falar assim, Alexandre, eu estou finalizando esse mês ou o mês que vem, posso entrar no MBA? Não, nós vamos aguardar um pouquinho. Quando você terminar, que sair lá a definição em diário oficial da sua conclusão, colou grau, aí você pode cursar o MBA. Alexandre, mas tem outras faculdades aí que estão oferecendo o MBA se eu já estou terminando esse semestre? Olha, para o MEC, isso não é aceitável. Tá? A gente está falando de MEC agora. Você corre o risco de chegar lá no final do MBA e as datas não baterem, o MEC faz uma análise disso e não permite a concessão do seu diploma de pós-graduação. Então, isso aqui é muito sério. E por falar no MEC, o que você está vendo aqui é o registro da faculdade Anhanguera dentro do EMEC, que é o sistema que mostra que esse curso foi registrado e que ele vai te dar esse diploma de pós-graduação MBA. Ela é uma pós-graduação lato sensu, expedida pelo Centro Universitário Anhanguera, Pitágoras Unopar de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. MBA em Data Analysis e Business Intelligence. Essa tela é a tela do EMEC, que é o sistema onde você pode conferir o registro dessa pós-graduação MBA. Se você quiser mais detalhes, é só falar com a minha equipe, te passo o link, te mostra como entrar e como acessar essas informações. E é claro, eu, Alexandre Reis, sou o coordenador e principal professor desse MBA. Então tá aqui o meu currículo, tá até um pouquinho desatualizado, faltam algumas coisas aí, porque eu tenho algumas áreas acadêmicas a qual eu já desenvolvi artigos, desenvolvi métodos, que não dá para constar tudo aqui, né? Mas basicamente é isso daqui, é essa experiência que eu estou empacotando, 30 anos, mais de 30 anos de experiência nessa parte de TI, análise de dados, gestão de negócios, empacotando tudo isso e colocando dentro desse MBA para você. E agora, é claro, a parte que eu mais gosto. Essa é a minha experiência corporativa. Do jeito que eu estou falando com você aqui, é o meu natural dentro das empresas. Quando eu treino dentro das empresas, eu treino pessoas assim, olha, desse jeito, é dessa forma. Isso aqui é o que eu mais gosto. Eu quero levar toda essa experiência corporativa de várias empresas para você dentro desse MBA, nessa turma de fevereiro de 2026. E é claro, eu não estou sozinho nessa, né? Aqui estão os meus parceiros dentro desse MBA. A Gabriela, que é uma especialista em tributos, que também usa tecnologia de análise de dados voltado para essa parte. A Rose, que é uma especialista em RH, que roda o Brasil inteiro dando palestra e a gente consegue falar bem, a gente tem um entrosamento porque eu também tenho formação na área de RH, tanto formação superior quanto pós-graduação em RH. Então a gente se entende bastante e a Rose está aqui passando a experiência dela para você. O William Pimentel, um gestor corporativo da área financeira com muita experiência para contribuir dentro desse MBA. E a Gabriela Reis, que não é minha parente, mas é muito amiga, também consultora de RH, consultora e mentora de RH, inclusive dentro da nossa plataforma, ela tem um mini curso lá que a gente oferece para que você possa se colocar no mercado, como é que você vai vender a sua imagem para a empresa, ela está mostrando isso dentro do MBA. E eu sei que você está me perguntando, Alexandre, qual é o investimento para isso tudo? Já já eu te falo. Mas antes, dá uma olhadinha no que é a mentoria que eu entrego nesse MBA. É uma mentoria pessoal, só eu e você. Olha o que o meu aluno Flávio tem para te dizer. Bom, Alexandre, olha só, te agradecer aí a mentoria, para mim foi muito proveitosa, muito estimulante, me abriu um leque de opções aí que eu não enxergava, e eu acho que ela é muito proveitosa, que aconteça dentro da pós-graduação, porque você consegue enxergar nos profissionais que já estão aí fazendo o teu curso, onde é que eles podem ser aproveitados, o que eles podem aproveitar da tua pós-graduação na vida e na carreira deles. Então, para mim, foi muito importante fazer, muito proveitoso. Poderia fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, que seria maravilhoso para mim, porque é fácil conversar contigo, você entende o que a gente precisa e o curso é excepcional, é excelente, que eu vou recomendar, já recomendo lá no Instagram e vou recomendar onde eu puder recomendar. Para mim, tem sido fenomenal e tenho certeza que para as outras pessoas também. Totalmente prática, o que o mercado precisa, é o que a gente procura, e eu que tenho um LinkedIn muito
é muito ativo, eu vejo várias propostas de emprego para essa área, ela se encaixa perfeitamente. Hoje todo mundo quer e precisa de alguém que mexa com o Power BI, e para mexer com o Power BI você tem que saber um pouco de Excel, você tem que saber analisar dados, e análise de dados, hoje no mercado, ela é uma necessidade premente, toda empresa precisa, dos mais variados ramos, da empresa de varejo à indústria, da empresa de consultoria de engenharia à empresa de óleo e gás. Então, é uma necessidade que está aí presente todo dia no mercado. Toda solicitação de emprego que eu vejo na minha área, que é a área de geoespacial, quanto em outras áreas, pede que você tenha conhecimento, pelo menos básico, em análise de dados. Então, é a pós ideal aí para o pessoal fazer. E a praticar. Você encontra muito pouco isso, você encontra muita coisa gravada, mas coisa prática é o que você encontra muito pouco. Então, para mim, foi uma mão na roda, está sendo a mão na roda. E é isso aí. A nossa mentoria acontece nesse nível. É só você vir porque eu estou te esperando. Se você quiser utilizar a minha experiência como trampolim de carreira, pode colocar isso na tua mentoria. Se você tiver um case dentro do seu departamento para trabalhar isso com um consultor, é só trazer, coloca na mentoria, fala com a minha equipe, vai fazer o agendamento. É só você se inscrever no MBA, ver qual é a melhor data. Agora, não é só isso, né? Tem várias outras coisas. Olha só os benefícios. Todos os cursos do Alexandre Reis, da plataforma de Data Analysis, tudo isso. Tá? Então, é a mentoria exclusiva, que é ao vivo comigo, é só eu e você, é a formação Excel Black Belt, 5 cursos, todos os cursos de Excel estão lá dentro, estruturados, todos voltados para negócios, um curso de programação para não programadores, sabe o que é isso? Pensando em você, pois é, que não conhece uma linguagem de programação ou que já fez há muito tempo na faculdade. Com esse curso de programação para não programadores, você vai ter o teu passaporte para o que você precisa programar dentro desse MBA. Power BI básico e avançado para você caprichar nos seus dashboards. Além disso, tem outros cursos que já fazem parte desse pacote todo, né? Como, por exemplo, design de dashboard. Você vai ter acesso também. E agora deixa eu te mostrar como que é o MBA por dentro, né? A plataforma da Anhanguera, mas não somente a plataforma da Anhanguera, a minha plataforma com os meus cursos livres também, que você tem acesso a todos eles. Voltamos aqui para o ambiente de aprendizado da Anhanguera. Aqui nós temos o nosso curso. Veja que ele já está sinalizando aqui para mim, documentos pendentes. Ele vai ficar te pedindo para você enviar os documentos sempre. Por que isso acontece? Para que quando você chegar ao final do seu MBA, você não ter lá problemas de emissão de certificado por falta de documentação. Então, é bom que você vá logo passando, se tiver alguma dúvida, fala com a minha equipe, vai te ajudar nessa questão dos documentos. Então, vou fechar aqui e vou mostrar para você as disciplinas. Ambientação, para você conhecer a plataforma. Depois a gente tem fundamentos do Data Analysis, totalmente voltado para negócios, está vendo ali? Essa é uma disciplina. Como é que eu acesso essa disciplina? Cliquei aqui dentro da disciplina, eu já vejo aqui a primeira aula, todas as aulas em Full HD para você conseguir ver todos os detalhes. Aqui a gente tem uma aula do Alexandre Reis, eu vou tirar o som e vou dar um play aqui. Antes de dar o play, eu vou selecionar a qualidade que eu quero. Eu vou dizer que eu quero 1080. Fechei, já selecionei a qualidade. Agora eu vou dar o play e você já pode ver o Alexandre Reis ministrando e você com toda a qualidade ali da aula, para que você consiga ver todos os detalhes, tanto na ferramenta, na apresentação, quanto na parte prática também, nas telas. Você que já conhece as minhas aulas, você sabe como é que é. E detalhe, se você rolar a sua aula para baixo, você vai ver assim, ó, arquivos gerais do curso. Aqui você recebe todos os PPTs, todas as apostilas, todo o material didático do treinamento. E mais, tudo que eu faço na prática, em Excel, em Power BI, em Tableau, em Python, em banco de dados SQL, qualquer exemplo que eu trago, você vai fazer junto comigo. Por quê? Porque aqui você tem esses arquivos aqui, olha, de material extra para você fazer download, descompactar e você tem todos os exemplos para trabalhar junto comigo. Do jeito que acontece nos meus cursos, acontece aqui na pós-graduação.
Beleza, dei um pause aqui, vamos voltar a detalhe. Aqui ao lado você tem todos os temas referente a essa disciplina, que é a disciplina Fundamentos do Data Analysis, voltado para o ambiente de negócio. Tema 1, bloco 1, e você vai fazendo as aulas aqui. Cliquei aqui na setinha, voltei, e pedi o documento de novo, né? Vai ser sempre assim até você preencher. Passou todos os documentos, para imediatamente. Fundamentos de banco de dados e linguagem SQL. Então, isso aqui muito interessante para você que é analista de negócio, foco em profissional de negócio estratégico. A gente entra logo com cases mostrando para você como essa linguagem é importante no dia a dia. E, é claro, você tem que ter conhecimento de banco de dados também, a gente aborda aqui. Inteligência de negócios, né? A parte de BI, mais a parte de teoria e conceitos de BI, e toda a parte prática está mais à frente um pouco. Aqui a gente tem modelagem e arquitetura de Data Warehouse. O que é isso? É um banco de dados voltado para leitura exclusivo para o ambiente de BI. Por que isso daqui é bom? A gente vai explicar isso aqui com detalhes para você. E uma disciplina que eu gosto bastante. BI, processo de ETL, painéis e projetos de painéis decisórios. Tudo na prática, comigo. Linguagem DAX e linguagem M do Power BI e Excel, como é que você aplica isso? A análise de dados de um jeito simples, prático e fundamental para você entregar os seus resultados. Comigo também. Tableau e Python, também comigo. Introdução ao Python, as primeiras programações para análise de dados e uma ferramenta Tableau que é o concorrente do Power BI. Na realidade, elas estão no mercado e você precisa conhecer as duas. Análise e modelagem preditiva, isso daqui é uma introdução para o que a gente vai fazer aqui em inteligência artificial. Análise e modelagem preditiva é a modelagem de negócio para você fazer análise de dados com base em previsão futura. A gente chama isso de aprendizagem de máquina. Quando a gente programa, faz um programa para aprender com os dados e indicar o caminho futuro, fazer previsão baseada em dados. Aqui tem uma diferença do BI, porque o BI ele é simplesmente você olhar para o que passou para tomar decisões no futuro. A análise preditiva já é fazer a previsão. Então, há uma diferença grande aqui, que é o que nós estamos utilizando agora. E, por fim, a inteligência artificial com foco em data análise. Aqui eu mostro para você como é que você vai trabalhar as etapas da inteligência artificial. Inclusive, tem um case aqui de machine learning aqui dentro. Não só um, né? Tem mais cases, mas um específico é justamente para mostrar para você qual é o diferencial e como você pode fazer essa programação e usar a inteligência artificial no seu dia a dia. E aqui a gente não está falando só de IA generativa. IA generativa é em todo curso, toda pós-graduação. Por quê? Porque hoje você é o piloto, a IA generativa é o copiloto. Eu estou falando do Gemini, estou falando do Copilot, também do ChatGPT, entre outros no mercado, mas os 3 mais famosos são esses que a gente usa no nosso MBA inteiro, justamente para trazer aquela complexidade para a IA e a gente simplesmente pilota e trabalha entregando as soluções. E é claro, em paralelo, a minha plataforma de treinamentos com todos os cursos de Excel, cursos de Power BI, cursos de programação em VBA, cursos de programação para não programadores. Todos esses acessos você terá no seu MBA. Para quê? Para simplesmente dar o apoio que você precisa. Afinal de contas, você não é um profissional focado em TI. E se for, você vai vir para esse lado do negócio para nós. Então, a proposta é para quem é de negócio. E TI, quer voltar para o negócio, também é muito bem-vindo. Então é isso. Essa é a nossa plataforma e a plataforma do seu MBA. E agora sim, Alexandre, qual é o investimento? Agora vamos falar de investimento, porque você já conhece o MBA inteiro, a proposta dele toda. Qual é o valor? 7.128 dividido em 24 parcelas, mais a matrícula de 297. Esse é o valor sem desconto. Ok. Alexandre, vou ter um desconto? Claro, você não vai pagar nada disso.
Se você for pelo site da Anhanguera e procurar o curso do Alexandre Reis, a minha equipe pode te instruir a fazer isso, porque ela tem outros cursos de análise de dados. Tem gente que fez inscrição num curso lá, que eu nem conheço, e quando abriu a plataforma, o Alexandre não estava lá. Nada disso que eu prometi aqui está lá. Quer dizer, fez a inscrição no curso errado, o valor foi outro, então tome cuidado com isso. O meu curso, diretamente dentro da plataforma, meu MBA, está custando isso aqui, ó, 297 de matrícula, mais 17 de 297, né, que dá esse valor, vai perfazer esse valor de 5.346. Isso pelo site da Anhanguera. Agora, se você se inscrever com a minha equipe na data de hoje, ou no período que ela acordar com você, você vai pagar isso daqui. 18 vezes de 197. E aqui está dizendo para os próximos 30 alunos, mas já tem gente inscrita, então corre para você garantir este valor. Você vai pagar 18 vezes de 197. É um valor promocional que a gente está fazendo com você, diretamente comigo e com a minha equipe. 18 vezes de 197. É uma taxa, é um valor mensal que, pelo que você recebe dentro desse MBA, é muito pouco. Só a minha mentoria particular já é praticamente 50% desse valor que você vai pagar. E pode ter certeza, eu te entrego nessa mentoria. Mas não é só a mentoria, é o MBA inteiro. É toda a experiência do mercado corporativo, de data analysis, de ferramentas de tecnologia, de TI, que são ferramentas mais acessíveis, a qual eu elenquei, estou passando para você a realidade de mercado. Tudo isso, acesso à minha plataforma, todos os meus cursos, você vai pagar 18 vezes de 197. É uma condição totalmente especial. E a gente fez isso, sabe para quê? Para ter você no nosso time. Então eu quero te dizer um beijo grande no seu coração. Vamos que vamos. Vai lá, se inscreve, faz a inscrição, fala com a minha equipe, pede o link direitinho, o link para esse valor e o link certo para minha pós-graduação MBA você só vai acessar com a minha equipe ou diretamente dentro da página da Anhanguera. Mas aí você já sabe, é aquele outro valor, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo dentro do MBA. Até lá.